Olá, tudo bem? Obrigado mais uma vez por nos receber aí em sua casa. Nós estamos meditando sobre a série Preciso de Ânimo e hoje em especial nós vamos falar sobre enfrentando a vontade de desistir. O texto base é o Salmo de número 142, que diz assim: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo diante dele a minha queixa, à presença sua exponho a minha angústia. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando, ocultaram uma armadilha para mim. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao seu nome. Aos justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Bom, esse salmo foi escrito por Davi. Davi, como nós sabemos, foi rei em Israel. Ele foi ungido por Deus, mas não assumiu o trono de imediato. Ele passou por um período de muitas batalhas, muitos embates com Saul, que estava no trono. E Davi foi caçado, foi perseguido como um caçador procura uma caça. A cabeça de Davi esteve a prêmio durante muitos anos no reinado de Saul. E essa vida de corrida, de correr, de fugir, uma hora cansa. E Davi, ele estava à beira de desistir de tudo. Esse salmo foi escrito em Engedi, quando Davi estava cercado pelo exército de Saul. A angústia se apoderou dele e ali ele esteve a ponto de desistir de tudo. E às vezes na vida nós enfrentamos situações assim. Vontade de desistir da família, do esposo, da esposa, dos filhos, dos pais, da célula, do trabalho, de uma carreira, enfim. Às vezes as pressões são tantas que nós estamos a ponto de desistir. Nós sabemos que Davi não desistiu, porque nós conhecemos o final da história. E entre as razões pelas quais nós entendemos que Davi não desistiu, está pontuada nesse salmo que nós acabamos de ler. No versículo 1 diz assim: Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Essa é uma oração de quem sabe que Deus é um Deus que ouve oração. Ele clama ao Senhor porque sabe que Deus o ouve. Nós somos um povo não apenas de oração, mas nós somos um povo de orações respondidas. Nós clamamos a um Deus que nos ouve. É lógico que os céticos muitas vezes vão dizer que aquilo que nos acontece não passaram de coincidências. Ao longo da minha caminhada na fé, eu tenho percebido que quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nós oramos, essas coincidências elas acontecem, elas são mais frequentes. Quando você ora ao Senhor, você não sabe exatamente se há alguém do outro lado ouvindo, mas os resultados vão dizendo que realmente você estava sendo ouvido. É como eu estou falando agora, nessa esperança de que há alguém aí do outro lado. Eu falo apenas a um dispositivo eletrônico, mas eu tenho a esperança de que alguém esteja do outro lado ouvindo. E o resultado vai ser quando as pessoas começarem a dizer, olha, eu ouvi a palavra, ela falou comigo e etc. Então aí nós sabemos que chegou até você. Assim é com a oração. No verso 2, o salmista diz, derramei a minha queixa perante a sua face, expulsa a minha angústia. Olha que
o salmista aqui, Davi, ele não apenas ele apresenta a Deus um pedido, há uma queixa no coração dele, há uma angústia no coração dele. Isso porque ele serve a um Deus que não apenas ouve as nossas palavras, mas ele escuta o nosso coração. Ele sabe o que está dentro de nós. E ele não se incomoda de que a gente derrame a queixa diante dele. A gente precisa queixar no lugar certo. E diante de Deus é o lugar onde a gente abre o coração, onde a gente fala, porque ele não apenas ouve as nossas palavras, ele ouve o nosso coração. Versículo 3, o salmista diz: quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me laços. Você serve a um Deus que dá direção, que conhece o caminho. Às vezes nós estamos diante de um caminho que nós não conhecemos muito bem e há armadilhas preparadas ao longo do caminho que nos espreita, que pode nos pegar de surpresa a qualquer momento, mas elas nunca pegam de surpresa a Deus. É por isso que Deus muitas vezes nos força a entrar num determinado caminho, porque Ele sabe que naquele caminho que nós estamos indo há armadilhas ocultas. Às vezes você está querendo tomar uma decisão, você está querendo fazer algo com base no seu próprio raciocínio, com base na sua própria lógica, e Deus está te empurrando por outro caminho, que Deus sabe que ao longo desse caminho que você quer trilhar, existem armadilhas ocultas. Então, Davi confiava na direção de Deus. No versículo 4 diz assim: olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Olha, você serve a um Deus que se importa com você. Uma das coisas mais marcantes na vida do ser humano, que todos nós queremos ter, é esse senso de importância, de que a gente vale alguma coisa para alguém. É isso que nos faz voltar para casa, de saber que nós somos úteis, que nós somos, que tem alguém que se importa conosco. E às vezes pode acontecer de você talvez o seu cônjuge não se importar com você, talvez seus filhos não se importar com você, talvez seus pais não se importar com você, talvez seus patrões não te dão o devido valor. No entanto, saiba que há um Deus que se importa com você. Saiba que há um Deus que ele verdadeiramente ele cuida de você, que você é muito importante para Ele. O versículo de número 5 diz: a Ti, ó Senhor, clamei, eu disse, Tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Isso é confiar em Deus. Refúgio é o lugar que nós corremos quando nós estamos em perigo. E ali naquele lugar nós estamos seguros, é onde nós nos sentimos seguros. Algumas pessoas correm para as drogas, correm para os vícios, correm para o trabalho, correm para o dinheiro. Nós nos sentimos seguros na presença de Deus. É para ali que nós nos refugiamos nos tempos de grandes tempestades, de grandes lutas. O versículo de número 6 diz: atende ao meu clamor, porque eu estou abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Quem faz essa declaração? Eu estou enfrentando algo mais poderoso do que eu, mais forte do que eu. Ele está declarando que ele é impotente diante do problema. Ele está declarando que ele não tem mais o controle da situação. Porém, nosso Deus é um Deus que mantém o controle, Ele mantém as rédeas na mão, Ele mantém o volante da vida na mão. Se nós confiarmos nele, se nós entregarmos para Ele o cuidado e a direção da nossa vida, nós precisamos entender que Deus não perdeu o controle. Eu sei que esta pandemia deixou muitas pessoas governantes e sem saber o que fazer, e facilmente nós nos perdemos em situações que nós não sabemos mais o que fazer, mas Deus mantém o controle. E por fim, no versículo 7 diz:
Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. O justo me rodearão, pois me fizeste bem. Então tenha esse espírito de gratidão. Agradeça a Deus. Quando você agradece, você foca a sua mente naquilo que foi positivo, naquilo que é bom, naquilo que lhe aconteceu que é bom. Quando você murmura, quando você queixa, você foca no negativo. E isso abate a vida, e isso atrai as coisas ruins para a sua vida. Então, mantenha um espírito de louvor, mantenha um espírito de gratidão a Deus, e certamente você continuará, seguirá em frente. Não recue, não pare, não desista. No final, a vitória será certa. Eu gostaria que você aproveitasse esse tempo para conversar com o seu grupo, para discutir a sua experiência com Deus, a sua caminhada com Deus, com base nas perguntas que já foram postadas. Deus abençoe sua vida e a minha oração é que você não desista nunca. Eu te espero lá na linha de chegada. Deus te abençoe.